nós proclamamos nesta manhã que os nossos olhos são abertos para ver a Tua bondade, que ministra libertação, que ministra cura, que ministra o Teu favor, que faz com que o nosso futuro seja aberto diante de nós. Oportunidades inimagináveis, oportunidades impossíveis se estabeleçam diante de nós, e nós não ficaremos distraídos quando o futuro se abrir diante de nós, em nome de Jesus. Sobre os nossos inimigos, nós proclamamos este som de triunfo sobre inimigos poderosos que se levantaram contra nós, contra as nossas casas, contra os nossos destinos, contra a nossa porção em Deus, contra o nosso propósito, contra o nosso chamado, contra a nossa prosperidade. Triunfo, e tendo despojado principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, porque deles triunfou na cruz. Triunfo sobre os nossos inimigos, sobre inimigos poderosos. Aleluia!
Pai, nós te exaltamos por Jesus, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós exaltamos a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Emanuel, o Deus conosco, aquele a quem o Pai conferiu toda a autoridade, domínio, o reino, aleluia. Exaltamos a Jesus, o Cristo, exaltamos o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, exaltamos a Jesus, o nosso Salvador e Senhor, exaltamos a Jesus, a primícia dentre os mortos, o sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Exaltamos a Jesus, aleluia, aquele que opera milagres, que cura os enfermos, liberta os cativos, dá vista aos cegos. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba a tua cura em nome de Jesus. Receba a tua libertação em nome de Jesus. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Receba a tua oportunidade de futuro em nome de Jesus.
feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, nos nossos negócios. Venha o teu reino nas nossas cidades. Venha o teu reino na nossa nação. Venha o teu reino nas nações da terra. Venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A glória do teu reino, o poder do teu reino, a equidade do teu reino, os tesouros do teu reino, o poder do teu reino, a justiça do teu reino, a paz do teu reino, a alegria do Espírito do teu reino, a sabedoria do teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino, com todo o teu governo, com toda a tua estrutura de autoridade. Venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Queremos ver o teu reino se manifestando por onde formos. O teu reino. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, o Rei da Glória, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, o Rei das nações, o Rei dos reis. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Antes de entrarmos na ministração, quero já falar sobre a escola do reino. Já que nós estamos na unção do reino, nós teremos do dia 25 de fevereiro a dia 1º de março, presencial e online, escola do reino, que passa agora a ser uma escola anual. Escola do Reino 2022, céu na terra, do invisível para o visível. Nós tivemos a Escola do Reino 2021 e foi algo poderoso, tremendo. Aleluia. Se você ainda não participou, ela está disponível no EAD Ramo Estendido, conteúdos de capacitação. Foram 20 aulas. E esta Escola do Reino de 2021, ela serve como plataforma para todo o aprofundamento que nós teremos a partir de então. E Escola do Reino 2022, céu na terra, do invisível para o visível. Amém? As inscrições ainda não estão abertas, nós estamos divulgando ainda, ok? Então, prepare-se, quando nós abrirmos as inscrições, você já está preparado, preparada, fará a sua inscrição em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Também quero falar sobre o próximo final de semana de primícias, que será no dia 8 e será no dia 9 de janeiro de 2022. No sábado, dia 8, nós temos também um encontro anual, que é o Acertando o Alvo, que é este treinamento para guerreiros, intercessores, vigias. Tem essa perspectiva de batalha espiritual para o ano à frente. É um encontro estratégico para triunfarmos nos dias à frente, em nome de Jesus. Também será presencial e online, das 9 às 18. E no domingo, dia 9, teremos a celebração de primícias do mês Shevat, a partir das 10 horas da manhã, como estamos tendo hoje. Aleluia. Então anote aí na sua agenda, marque na sua agenda, não perca. Aleluia. E as inscrições, nós já vamos liberar esta semana agora para você poder fazer a sua inscrição, seja presencial ou online, do próximo final de semana de primícias. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther, capítulo 2, versículo 16. No livro de Esther, capítulo 2,
versículo de número 16. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. É importante nós compreendermos que Ester foi levada ao rei e ela recebeu o favor de Deus, a oportunidade se abriu e ela então foi estabelecida como rainha. Ela chegou no seu lugar de destino, ela chegou no seu lugar de autoridade, aleluia, no mês de Tebet ou Tevet, aleluia. Então queremos compartilhar com você sobre a compreensão profética do mês bíblico de Tebet ou Tevet. E é importante nós compreendermos que este mês bíblico, ele está conectado com a tribo de Dan, uma das tribos de Israel. E o primeiro aspecto deste mês, e foi abordado de maneira muito apropriada pela apóstola Daniela, tem a ver com a bondade de Deus. Por quê? Porque Tebet significa bondade. Diga, eu estou no mês da bondade. E é certo que eu preciso ver, em primeiro lugar, a bondade de Deus, e a partir da bondade de Deus eu também possa expressar a bondade para com os outros. É tempo para desfrutar da bondade de Deus em seu favor. É certo que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, isso é uma bênção, Romanos 2,4. Mas um outro aspecto da bondade de Deus é que na bondade de Deus, o favor de Deus se manifesta e portas se abrem, oportunidades ocorrem, o futuro se abre diante de nós, aleluia! E foi exatamente isso que ocorre com uma órfã, uma escrava, uma mulher, que Deus escolhe, que Deus prepara, naquela época, que se submete à autoridade da sua liderança, Mordecai, que assume o lugar de pai, que exerce a paternidade. Ela passa por processos. Diga, a bondade de Deus te leva a processos. Às vezes as pessoas acham que a bondade de Deus faz com que as coisas ocorram assim, pá. Ela passou por 1 ano de processos para sair do cheiro de cuidar de ovelha para o perfume de uma rainha. Processos. Mas quando chegou no mês de Tebet, aquilo que ela tinha investido, aquilo que ela tinha trabalhado, aquilo que ela tinha semeado, os processos que ela havia passado, chegou a hora do favor de Deus se manifestar, da oportunidade surgir, da porta se abrir e ela entrar no seu futuro, no seu destino, no seu lugar de autoridade, aleluia. Também este mês é tempo para chegar no seu lugar de autoridade, ser coroado, ser coroada em seu lugar de destino. Foi exatamente isso que ocorre com Ester. Há um lugar de destino, há um lugar de futuro estratégico. Há um lugar de promessa, há um lugar que Deus quer te coroar, aleluia, para você exercer a autoridade com toda a sabedoria, como foi Ester. Então você se submete, como nós vimos ontem, um treinamento maravilhoso, poderoso, como nós vimos ontem. Você se submete
e você exerce autoridade. Aleluia, diga: eu me submeto, e ao me submeter, eu exerço autoridade. Deus trabalhou a submissão na vida de Esther, para que ela pudesse chegar no seu lugar de autoridade, e exercer esta autoridade, que trouxe benefício, que trouxe livramento para o povo da aliança, para o plano de aliança. Aleluia. Então este é o tempo para a porta de oportunidade ser aberta, aquela que você se preparou para ela. Não vai pensando que a oportunidade vai surgir para algo que você não se preparou. Isso é fantasia. Isso é expectativa distorcida. E tanto a fantasia quanto a expectativa distorcida são fontes enormes de frustração. Quando você se depara com a frustração, normalmente houve fantasia, normalmente houve uma expectativa distorcida, equivocada. E isso tem a ver com preparação. Por isso que o Senhor tem nos dado esse roteiro de preparação. Preparados, preparados. O Senhor está enfatizando. Preparação, preparação. Esther se preparou. Quando a oportunidade surgiu, quando a porta de oportunidade foi aberta, ela estava pronta. Quando a porta de oportunidade surgiu, as 5 virgens prudentes. E por que eram prudentes? Porque se prepararam, elas estavam prontas para aquele momento. Nós precisamos estar prontos para os momentos, e estes momentos são momentos revolucionários, que tudo muda. Tudo mudou na vida de Esther ao ser coroada como rainha, tudo mudou. Mudou a sua atmosfera, mudou o seu ambiente, mudaram os seus relacionamentos. Tudo mudou. A sua situação de conforto, tudo mudou. Diga: há momentos. E eu preciso estar seguindo o governo do Espírito Santo, os processos do Espírito Santo, para não perder estes momentos. Diga: neste mês eu não vou perder os momentos para os quais Deus vem me preparando numa jornada em processos. Este é o tempo, irmãos. Este é um tempo para que eu e você estejamos vigiando as nações bodes. Principalmente o Irã, nações que se levantam contra Israel, porque um dos símbolos proféticos deste mês tem a ver com bode, tem a ver com cabra. E o Senhor sempre fala das ovelhas e dos bodes. Nós precisamos ter esta vigilância. Este é um tempo para nós intensificarmos nossas orações pelo povo da aliança, pela terra da aliança, a nação primogênita da aliança. E no Salmo 122 diz que quando você ora por Jerusalém, quando você ora pelo povo da aliança, Deus te prospera. É um princípio. Então, por que você pode chamar a existência a prosperidade? Um dos motivos é porque você cumpre um princípio. Qual o princípio? Orar pelo povo da aliança, pela terra da aliança, pela nação primogênita da aliança. Então você tem autoridade para reivindicar a prosperidade, porque você está firmado em princípios da palavra de Deus, em princípios do reino. Em quinto lugar, é tempo para decidir romper com a infantilidade e avançar no processo de amadurecimento. Neste mês você precisa romper com a instabilidade da infantilidade.
Crianças são instáveis. Uma hora quer brincar, logo em seguida já não quer brincar mais. Quando ganha o presente, fica todo feliz, não larga o presente, dali a pouco já esqueceu o presente. Este é um tempo para amadurecermos, para investirmos no amadurecimento, para colocarmos diante do Senhor toda e qualquer manifestação de infantilidade, de imaturidade e avançarmos no processo de amadurecimento. E um dos aspectos relacionados com maturidade é você suportar responsabilidade. Vou dizer, um dos aspectos fundamentais da maturidade é que você suporta responsabilidade. Por isso que quando você educa criança, e você educa uma criança para amadurecimento, conforme ela vai crescendo, você precisa ir colocando para ela responsabilidades. Obviamente, no nível, na medida, proporcionalmente à estatura daquela criança. Mas muitos pais não fazem isso. Mimam os filhos, não dão a eles responsabilidades. E aí, quando chegam na adolescência ou na juventude, aí querem estabelecer e reivindicar maturidade como? Como? Por exemplo, como é que você começa uma criança a aprender o princípio de responsabilidade para amadurecer? Cuidar dos seus brinquedos. Usou? Organiza. Simples assim. Escovou os dentes? Põe no lugar a escova de dente e a pasta de dente. E conforme vai crescendo, assim por diante. Assim também é no reino, no ministério e assim por diante. Tudo. Deixa eu te dizer, o teu nível de maturidade se expressa no teu nível de responsabilidade assumida. Vou repetir. O teu nível de maturidade se expressa no teu nível de responsabilidade que você pode e assume. Muitas vezes eu vejo nas mídias sociais maturidade relacionada com questões essa ou aquela e não toca no X da questão, que é este suportar, essa resiliência, esta execução de responsabilidade, tornar-se responsável por. Alô? E veja, Deus quer trabalhar a maturidade exatamente no mês da sua bondade. Então isso quer dizer que é uma maravilha você amadurecer, é uma maravilha você ter estrutura, você ter substância, você ter resiliência para assumir a responsabilidade do plano de Deus, do projeto de Deus, do chamado de Deus, da obra que Deus quer realizar em você, seja em que esfera for, seja em que montanha for, seja em que ambiente for. Em sexto lugar, é tempo para jejuar, para purificar o sangue das iniquidades, identificar e remover as iniquidades em nossa corrente sanguínea. Este é o mês para nós lidarmos com as iniquidades geracionais. As iniquidades. Deus persegue as iniquidades dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Nós temos no EAD um treinamento específico, liberte-se das iniquidades.
E a expressão da iniquidade é exatamente essa torção. É tirar você da linha reta. Muitas pessoas, elas são arrastadas para a desordem, ou elas se desviam por causa de quê? Por causa de iniquidades. E este é o mês para nós lidarmos com estas iniquidades na corrente sanguínea. E este é um tempo para você jejuar sobre isso. Este é um tempo, em sétimo lugar, para clamar pelo espírito de sabedoria e revelação, para iluminar os olhos do nosso coração. Por quê? Porque este é o mês que está conectado com a letra hebraica Ain. E a letra hebraica Ain significa olho. Então, uma das ênfases deste mês é a bondade do Senhor, amém? Uma outra ênfase é a maturidade, aleluia. Uma outra é exatamente os olhos. Para que nós tenhamos olhos iluminados, começando não simplesmente nos olhos físicos, mas nos olhos do nosso entendimento, nos olhos do nosso coração, que é o nosso espírito, é do nosso interior para o exterior. Mas deixa eu te dizer também, Ain significa liderança, Israel e a sua restauração, significa também saída de cativeiro, aleluia. Também significa container e também significa fonte. Por isso, neste mês, é importante que você vigie e limpe o seu coração dos entulhos. Sim, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Limpando dos entulhos, sobretudo dos entulhos dos invejosos. Mas apóstolo, isso nós vimos no mês passado? Sim, mas a minha ênfase não está aí, a minha ênfase está no que eu vou dizer agora. O seu olho, os seus olhos também formam uma fonte. E muitas vezes nós limpamos o nosso coração, porque os limpos de coração têm visão de Deus, e nos esquecemos de limpar nossos olhos, de remover as travas dos nossos olhos, de remover os ciscos dos nossos olhos, dos entulhos que foram lançados nos nossos olhos, que entulha uma fonte. Então nós precisamos clamar pelo espírito de sabedoria e revelação, como está em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 16, para iluminar os olhos do nosso coração, os olhos espirituais. Em oitavo lugar, é tempo para escolher se mover com olho bom, para que todo o seu corpo seja iluminado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Muitas pessoas estão sem rumo, sem direção, sem perspectiva. Por quê? Porque os seus olhos não são olhos bons. Os seus olhos, como disse a apóstola Daniela, não são olhos treinados para ver a bondade do Senhor. E quando os teus olhos não são treinados para ver a bondade do Senhor, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido favorável, como o Senhor tem te chamado ao arrependimento, como o Senhor tem te dado a oportunidade de se arrepender, como o Senhor tem aberto portas, oportunidades, destravado futuros em situações de angústia, mas você não vê. Isto é o olho mau. E se você tem olho mau,
você está em trevas. Então o X da apostasia começa muitas vezes no coração e muitas vezes nos olhos. Sejam os olhos físicos, sejam os olhos espirituais. E nós proclamamos que nós nos levantamos, nós somos despertados para limpar os nossos olhos. Nós nos levantamos para clamar ao Pai pelo Espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do nosso coração, aleluia. E nós somos treinados pelo Espírito Santo de Deus para vermos as coisas boas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos tem dado coisas boas. Aleluia. Em nono lugar, é tempo para triunfar sobre os vigias malignos, o olho mau do ocultismo. E aí você precisa perceber a diferença do mês de Tamuz e a diferença do mês de Tevet em relação ao ocultismo. No mês de Tamuz, a ênfase está na abertura, por onde a luz passa, por onde a revelação flui. E então a luz ilumina os teus olhos. Aleluia. Então a ênfase está nessa abertura, nessa perfuração. Amém? E então você entra em guerra com o ocultismo. Neste mês, a ênfase está no olho. Para que você, sim, tenha os teus olhos iluminados, limpos, para que os teus olhos sejam olhos bons. E ao ter olhos bons, a luz então dissipa as trevas. Quebra o poder do ocultismo. Aleluia. Desta maneira, irmãos, nós precisamos perceber que este mês também está relacionado aos invejosos, aos vigias malignos. Porque as pessoas que têm olho mau são invejosas. Alguém já ouviu falar da expressão de mal olhado? O que é mal olhado? É o olho mal olhando. Há pessoas que quando olham para uma planta, ela morre. Morre. Só de olhar. Quando olha para um animal, só de olhar para o animal fica doente. Só olhar para uma ave, mata a ave. E assim, famílias, negócios, igrejas, ministérios. Ei! E nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Diga, Senhor, neste mês eu vou tratar dos meus olhos, mas eu vou vigiar os olhos dos outros sobre mim, como os outros estão me olhando. E eu decreto que os vigias malignos são cegados, são desbaratados, assim como no tempo de Eliseu, quando Eliseu orou e o Senhor cegou os inimigos. Cegou os inimigos. Erga as tuas mãos e diga, Senhor, os inimigos, os agentes das trevas, os vigias malignos, eles são cegados a meu respeito, a respeito da minha casa, do meu ministério, do meu negócio, da minha igreja, em nome de Jesus. Em 10º lugar, tempo para despertar os olhos, que são os profetas. Sobretudo os profetas vigias, os profetas videntes. Em Isaías 29:10, vamos ler Isaías 29:10, olha o que está escrito. Isaías 29:10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os olhos, que são os profetas.
e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Quando Deus estava julgando Israel, Ele fechou os olhos dos profetas. Deu a eles um espírito de entorpecimento. Neste mês nós precisamos orar para que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor venha sobre nós. E mesmo na sua ira Ele se lembre da sua misericórdia, abrindo os olhos dos profetas. Diga, abrindo os olhos dos profetas. Abrindo os olhos dos profetas vigias, dos profetas videntes. Que todo entorpecimento, que o Senhor remova. Todo entorpecimento de profetas, de vigias. Irmãos, a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 14, que todos nós podemos profetizar. Então este é um tempo para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos profetizar. Aleluia, aleluia. E é importante, irmãos, todos nós temos lido Yavé Jiré, em Gênesis, na história de Abraão, quando ele é chamado para sacrificar Isaac. Quando ele vai sacrificar Isaac, Deus para, e ali se revela como Yavé Jiré, aquele que providenciou o animal para o sacrifício. Agora deixa eu te dizer, a palavra Yavé Jiré, no hebraico é Raá, que é visão. Diga, eu preciso ter olhos bons para ter visão da provisão sobrenatural. Muitas vezes nós não estamos vendo a provisão, porque os nossos olhos não são bons. E aí a provisão está em trevas, está debaixo de ocultismo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 11º lugar, é tempo para assumir o fluir como líder, exercer liderança. Como eu disse, a palavra, a letra hebraica, Ain, ela está conectada com liderança. Diga comigo, liderança. E irmãos, nós brasileiros temos, de maneira geral, sempre há exceção, mas de maneira geral, a cultura brasileira é anti-liderança. A pessoa resiste em assumir liderança para poder criticar a liderança. Porque é melhor ser estilingue do que vidraça. E o conceito que a gente tem de liderança é de vidraça. E isso está errado. Já há um tempo, a apóstola Daniela e eu temos vindo orando em arrependimento por identificação. E isso não é só no âmbito da igreja, isso é no âmbito da sociedade. E aí é o seguinte, nós dois assistindo um programa, na edição deste ano eles têm uma caixa com um avental dourado. E nos trabalhos em equipe, qualquer membro da equipe pode quebrar aquela caixa, pegar aquele avental e assumir a liderança. E aí troca o líder. Deixa eu te perguntar, quantos membros de equipe, diante de uma não adequada execução da liderança da equipe, foi lá, quebrou a caixa e pegou o avental? Nenhum. E assumir a liderança. No futebol, bater a bola no peito e pôr no pé. Amaciar a bola. Chamar para si a responsabilidade. Nenhum. Preferiam afundar com a equipe, ter mau resultado na equipe, do que assumir a responsabilidade de liderar. Nós precisamos nos arrepender não só no aspecto pessoal e até de iniquidade familiar, mas nós precisamos nos arrepender
de conceitos, crenças e valores culturais. Culturais, essa é uma questão cultural, histórica. E este é o mês para que nós estejamos rompendo com as iniquidades pessoais, geracionais e culturais. Em nome de Jesus. Esther ficou hesitante em assumir a liderança por causa dos riscos, da responsabilidade. Mas Mordecai foi firme com ela e disse: não pense que você vai se livrar. E a casa de seu pai, só porque você está aí. Então ela toma uma atitude e assume a liderança. E ao assumir a liderança, toda a intervenção de Deus se manifesta. Aleluia. Aleluia. Este é um tempo para você sair dos cativeiros para o seu lugar de herança. Porque também a letra hebraica Ain tem a ver com libertação, sair do cativeiro e ir para o lugar de herança. Israel foi tirado da Babilônia e foi levado de volta para a sua herança, para a sua porção. Isso que é importante, irmãos, nós compreendermos no ciclo redentivo dos meses. Por que os meses são repetitivos, enquanto os anos não são repetitivos? Porque todos os anos, em um determinado momento, Deus abre uma porta redentiva para você que estava desalinhado se alinhar novamente. Para você se libertar onde você ficou preso e voltar para a sua porção. Para você não perder a sua porção, para você não perder o seu destino, para você não perder o seu futuro, nem seu nem da sua descendência. O nosso Deus é um Deus redentivo. Aleluia. Quando você lê Efésios capítulo 5, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir significa comprar de volta. Em 13º lugar, tempo para ser ativado na criatividade das artes proféticas. Por quê? Porque as artes proféticas estão conectadas com a tribo de Dan. Na construção do tabernáculo, os artistas eram da tribo de Dan. Senhor, em nome de Jesus, desperta de uma nova forma os artistas, os artesãos do reino, a criatividade, a habilidade das mãos, no empreendedorismo em nome de Jesus. Aleluia. Nas danças, na pintura, na literatura, no teatro, nas mais variadas artes, nas músicas. Aleluia. 14º lugar, tempo em que o Senhor julga e faz justiça, a balança é estabelecida. Por quê? Porque o nome Dan, de onde vem Daniel, Dan, tem a ver com julgamento, tem a ver com balança, tem a ver com avaliação. Diga: este mês o Senhor julga, faz justiça. Diga: a balança é estabelecida. É um tempo de avaliação. Deus está te avaliando, não se iluda. 15º, é um tempo para proclamar que o Senhor é o nosso juiz e faz justiça em nosso favor. Porque Dan tem a ver, o Senhor é o meu juiz, é Ele que faz justiça em meu favor. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos ter a mesma disposição daquela viúva que diante de um juiz iníquo pressionou, até que o juiz fez justiça. A palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, apresentando os nossos argumentos, as nossas razões, em nome de Jesus. E Ele fará justiça. E quando Jesus estava falando sobre
o ato de pressionar da viúva em relação ao juiz iníquo até que a justiça fosse feita, ele chama isso de fé. Então diga, eu preciso levantar a minha fé, que Deus julga as minhas causas, que Deus peleja por nós. Estou me lembrando aqui de uma irmã que tinha uma causa na justiça, e ela buscou mentoria com a apóstola Daniela nessa guerra longa. Tanto advogados quanto outras pessoas com quem se compartilhava o caso dela dizia, pode esquecer. Pode esquecer, ela já perdeu a causa. Erga sua mão e diga, mas Deus. Aleluia. Deus, o justo juiz, julgou a causa dela. E ela era uma viúva. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aleluia. E ela recebeu o valor integral do que havia sido proposto por ela e a advogada. Aleluia. Aleluia. No reino, irmãos, não há causa perdida. Agora precisa de fé. Precisa de fé. Tudo é possível ao que crê. Inclusive aquilo que você acha que é impossível aos homens, para Deus, tudo é possível. E por último, tempo para vigiar, para que a idolatria não seja levantada. Qual foi o grande problema na tribo de Dan? Isso não é algo exclusivo da tribo de Dan. A tribo de Judá também tinha muito forte esse problema. Mas a tribo de Dan, ela se perdeu ao levantar idolatria. Veja, irmãos, no mês de Tamuz você tem a idolatria do bezerro de ouro, edificado pelos filhos de Israel saindo do deserto. Amém? No mês de Tevet, nós precisamos trazer à memória que a tribo de Dan também levantou bezerro de ouro. Então, há certas coisas que elas ocorrem no mês de um jeito, e a mesma coisa ocorre em outro mês de um outro jeito, de uma outra perspectiva. E é isto que você vai aprendendo ao andar no tempo de Deus, no calendário bíblico, seja na perspectiva dos meses, seja na perspectiva do ano, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pode ficar sentado mesmo. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra não volta para Ti vazia. E nós nos posicionamos no início deste mês de Tebet, ou Tevet, para sermos impulsionados pelo Senhor, nas bênçãos do Senhor, quebrando velhos ciclos de maldição e liberando novos ciclos de bênçãos. Em nome de Jesus, aleluia. Agora nós vamos ser ministrados por uma dança profética.
Aleluia. Glória a Deus, Tairone. Aleluia. Amém? Saindo da imaturidade para a maturidade. Desistindo das coisas de criança e assumindo a responsabilidade da vida adulta. Amadurecida no espírito, na alma, no corpo. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. E dentro deste movimento da dança, dentro deste som profético, saindo da imaturidade para a maturidade, nós vamos ter a oportunidade de trazer no altar os dízimos, primícias e ofertas. Ontem eu estava conversando e ministrando uma pessoa, e eu disse a ela: por que no ramo estendido nós praticamos dízimos, primícias e ofertas? E no caso dela eu estava falando sobre dízimo. Nós operamos e praticamos dízimo não é por causa da lei, ou seja, por obrigação, por cobrança, por medo de maldição, porque a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas então por que praticamos dízimo? Se nós não somos legalistas, é porque nós somos do reino. É porque nós somos da aliança. Porque nós somos da fé. Simples assim. E é importante você compreender que sim, na lei aparece explicitamente a questão do dízimo, sim. Mas antes da lei, Abraão, aquele que tinha aliança com Deus, Abraão, o amigo de Deus, Abraão, o pai da fé, ele praticou o dízimo. Portanto, quando nós chegamos no Novo Testamento, irmãos, no reino, você vende tudo que você tem, tudo que você é, por encontrar o tesouro do reino. Você vende tudo que você tem e com alegria, por encontrar a grande pérola do reino. Então, no reino, na verdade, não é 10%. Dízimo. No reino é 100%. No reino, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós praticamos dízimo porque é princípio de aliança, porque é princípio de fé, porque é princípio de reino. Agora, quando você quebra um princípio, você tem as consequências, os prejuízos por quebrar um princípio. Quando você quebra um princípio de aliança, de fé, de reino, você tem consequências. É o princípio de semeadura e colheita. Então, nós não entregamos o dízimo porque, se você não entregar, você vai ser amaldiçoado. Mas deixa eu te dizer, quando você quebra princípio, dinâmicas de maldição são desatadas como consequência. Alô? E sabe por que muitas vezes, irmãos e irmãs, não nos submetemos ao princípio de aliança, de fé e de reino na prática dos dízimos? Hoje eu estou enfatizando os dízimos. Primeiro, porque o espírito de pobreza sistêmica está operando, e a essência do espírito de pobreza é o medo de faltar. Então eu não entrego, porque se eu entregar vai me faltar. Essa é a dinâmica do raciocínio da pobreza sistêmica.
Mas muitas vezes a pessoa não se submete a esse princípio porque ela teve autoridades abusivas nesta área na estação passada. Autoridades exatores, abusivas. Então elas foram traumatizadas. E no trauma elas se tornaram revoltadas. E o grande problema é que hoje nas mídias sociais há muitos revoltados ministrando contra dízimo. Quando você olha quem está ministrando e você conhece a história da estação passada, você sabe de onde ele veio e você sabe por onde ele passou. Alô? Por isso nós não temos nenhum constrangimento em dizer para você, meu irmão e minha irmã, aqui nós praticamos. Quem se alinha com o ramo estendido é orientado, instruído e ordenado, no sentido de ordem, a praticar os dízimos. Se você faz parte de uma igreja alinhada conosco, você entrega o dízimo na igreja que você participa. Quantos estão me entendendo? Mas se você é alinhado diretamente conosco, como pessoa, como família, como ministério, como negócio, então o lugar de você entregar o dízimo é no ramo estendido. Vamos por ordem. Amém. Vamos por ordem. Amém? Haja alinhamento em nome de Jesus. Diga, haja alinhamento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora o Senhor diz, provai-me nisto. Então quando você pratica o princípio de aliança, de fé, de reino, então você pode repreender o devorador. Então você pode reivindicar a provisão, as janelas dos céus abertas. Então você pode reivindicar a provisão do Senhor, porque você está firmado, você está submisso a um princípio. Então você pode exercer a autoridade. Diga, submissão e autoridade. Se você não se submete ao princípio, você não tem autoridade, além das consequências da não submissão. Que aí nós vimos ontem que muitas vezes a quebra de um princípio, a não submissão em um princípio, pode trazer maldição hereditária, como nós vimos ontem. Vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de aliança. Porque o Senhor nos enxertou na aliança com Abraão por meio de Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. E como a tua palavra diz, os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos da fé. Nós nos movemos por fé e por fé obedecemos. Não obedecemos por obrigação, por jugo, por cobrança, por ameaça, mas pela alegria e bondade de coração, porque ouvimos o teu princípio com disposição de coração. Então nós temos atitude de obediência em nome de Jesus, e assim exercemos autoridade na área econômica, na área financeira, em nome de Jesus. Estou vivendo um novo tempo, revestido estou com o poder de Deus, reconstrutor eu sou, na minha geração, com fé vou declarar, e as portas vão se abrir, preparado estou, para viver o que Deus planejou pra mim,
aqui no Hub já receberam o suco de uva, o pão? Alguém não recebeu? Todos aqui na sua casa, então pegue aí o seu pão, o seu suco de uva. E neste ambiente de Santa Ceia, a apóstola vai orar conosco em relação à questão do devorador. Sobre a palavra do dízimo, que o Espírito Santo me lembrou, né? Quando nós quebramos esse princípio, é liberado, o devorador, ele tem um direito legal. Irmãos, o diabo anda ao redor de nós procurando quem ele possa tragar, então não se iludam. Esse devorador, ele vem, e ele não vem só nas suas finanças, ele vem devorar a tua herança. Então pode ser finanças, pode ser herança mesmo, pode ser filhos, porque filhos são herança do Senhor. Então não vamos ser ingênuos e nem duros de coração diante do Senhor. Por isso nós vamos orar antes da ceia, amém? Pai, nós queremos nos arrepender por toda a quebra de princípio na entrega dos nossos dízimos, por toda a fé que foi distorcida, em nome de Jesus, e declarar que haja em nós esse Espírito do Senhor que nos convence e nos leva a toda a verdade, em nome de Jesus. Também quero orar profetizando cura sobre todos aqueles homens, mulheres, todos nós, famílias que foram traumatizadas nessa questão de dízimos, por onde andaram, Senhor. Nós juntos aqui liberamos perdão sobre aqueles que causaram as feridas, em nome de Jesus. Cobrimos com o sangue de Jesus e proclamamos: haja cura em nome do Senhor Jesus, e disposição de todo o coração para colocar ordem neste princípio espiritual, nesta ação de fé, entregando os nossos dízimos. Senhor, nós repreendemos dessa forma, nós repreendemos em nome de Jesus o devorador das nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A palavra de Deus declara: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, em nome de Jesus. Nós entregamos, consagramos a Ti, Senhor, esses elementos, colocamos na Tua presença os elementos, o suco de uva, o pão, como esse símbolo profético que nos traz à memória, que nos faz celebrar em fé, em alegria, esse sacrifício, essa ressurreição do Senhor Jesus. Senhor, que o Teu sangue maravilhoso esteja vindo, nos purificando, limpando de todo o pecado, nos dando uma nova disposição no nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, e também que a Tua palavra representada no corpo de Cristo, no pão, esteja sendo esta palavra viva, eficaz, que nos dá discernimento, que nos ensina e também purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Este alimento, Senhor, que sustenta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, este alimento que nos renova na disposição da aliança em Jesus, com Jesus. Nós celebramos essa ceia em atitude de ações de graça, com alegria, com fé, com um coração voluntário na Tua presença,
Ah, Senhor, nós nos agradamos de Ti, nós somos satisfeitos em Ti, nós nos alegramos em Ti. Aleluia! Aleluia! Celebremos com alegria, aleluia. Aleluia, dê um brado, aleluia! Senhor, nós te exaltamos pela tua redenção e pela porção que o Senhor tem para nós, amém? Antes de nós encerrarmos, queremos compartilhar com todos aqui no Hub e com todos que nos acompanham, que nós teremos um recesso aqui no Hub, no Centro Apostólico. Isso não quer dizer que nós não teremos ministrações online. Do dia 19 de dezembro ao dia 3 de janeiro, 19 de dezembro, que é um domingo. Então nós já não teremos reunião aqui presencial, teremos online, amém? Tudo online. Do dia 19 de dezembro até o dia 3 de janeiro. Nós teremos nos domingos, teremos cultos online, teremos intercessão profética, amém? Amém. Também queremos informar que teremos um recesso, tudo isso será comunicado nas mídias do Ramo Estendido. Nós teremos um recesso também com a Vigília Web, mas tanto intercessão profética de quarta-feira, quanto os cultos de domingo serão exclusivamente online nesse período. Amém? Amém. E aí voltamos, já a secretaria já volta a funcionar no dia 4 e nós teremos então final de semana de primícias, dias 8 e 9 de janeiro, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês que estão aqui. Recebam o nosso abraço carinhoso, forte, grande, em nome de Jesus. Vocês que estão nos acompanhando pelos canais do Ramo Estendido, receba o nosso abraço. Deus te abençoe neste mês, que você possa prosperar neste mês, que a bondade do Senhor te cerque por todos os lados, que os teus olhos sejam bons, que você amadureça em nome de Jesus e que o Senhor julgue as tuas causas em nome de Jesus. Deus abençoe.